Olá, a gente está aqui para mais uma das nossas lições dos estudos confirmatórios da Igreja Luterana. Claro, esses estudos podem ser usados para o seu crescimento na fé, para o seu crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Tudo que a gente estuda acaba nos ajudando de uma forma ou de outra. A gente aprende outras perspectivas, aprende coisas novas e vai somando também com aquelas coisas importantes que a gente já conhecia. A gente vai então para o nosso estudo de hoje. Aqui eu coloco para você as nossas lições. A gente já passou essas três primeiras, deixa eu ver, dá para ver a mãozinha ali, essas três primeiras aqui, que são as introdutórias. Agora a gente está da 4 até a 14, que são as lições que tratam dos mandamentos. E hoje a gente vai para a lição de número 8. A lição de número 8, que vai falar sobre o quinto mandamento. Não matarás. É simples assim o quinto mandamento. Duas palavras. E a história bíblica que a gente tem desse não matarás, ali diz a vida e o bem-estar humano, é disso que se trata. Então, esse mandamento do não matarás, a história bíblica que temos ali é de Lucas 10, 25 a 37. Eu lembro que tudo está registrado nesse livro, Crescendo em Cristo, que pode ser adquirido pela, acho que aqui dá para ver, Editora Concórdia. Não sei se vocês conseguem ver, porque o foco não tá bem ali. Mas Editora Concórdia você acha procura Crescendo em Cristo e Editora Concórdia, tudo junto aí no Google, dá uma googlada, como o pessoal diz, e aí você vai achar. Nós vamos então, esse texto bíblico é de Lucas 10, 25 a 37, e tem umas perguntas aqui para nortear, aqui o menininho falando não matarás, né? Mas aí tem umas perguntas dizendo para a gente uma historinha. Aliás, uma historinha não, uma grande história. Jesus Cristo falou dessa história e deixou muita gente boquiaberta ali, porque ela jogou na cara das pessoas que estavam ouvindo Jesus a hipocrisia que tinham em falar que ajudavam os outros, mas na prática não era bem assim. Então a história do bom samaritano. Certamente você conhece, se não conhece, deveria conhecer. Está em Lucas 10, 25 a 37. E aí você lê a história bíblica e tenta responder o seguinte: o que acontece ao viajante no caminho para Jericó? Jesus conta a história desse viajante e algumas pessoas que passam por ele. Acontece uma coisa muito ruim com essa pessoa não identificada, e daí começam a passar pessoas importantes, líderes religiosos, começam a passar ali. Como procederam, então, com essa pessoa que sofreu aquela coisa ruim, como procederam para com ele o sacerdote e o levita? Eram pessoas que trabalhavam no templo. Se fosse hoje, talvez algumas igrejas chamariam de diáconos, outros chamariam de bispo, outros chamariam de pastor, profeta, anjo da igreja. Tem tanto nome hoje em dia que eu não sei como é que as pessoas se acham. Se fosse na igreja luterana, só pastor, e talvez pastor e membros da diretoria. Como estes procederam ali? Os personagens na nossa história contada por Jesus são o sacerdote e o levita. O que eles fizeram? Por que foi errada essa forma de conduta deles? Eles fizeram uma coisa, que aqui a outra pergunta já está dizendo que foi errada. O que é que estava de errado na atitude deles? Como agiu o samaritano? Aqui eu acho que cabe a gente explicar um pouco. Não sei se o livro, eu não olhei se o livro explica aqui a palavra samaritano, mas eu acho que não tem esse vocabulário aqui. Esse livro sempre tem um vocabulário, tem sim. Tem aqui samaritano, habitante de Samaria. Eram vizinhos de cidade, digamos assim, que não se suportavam. Um não gostava do outro. E aí tudo que o samaritano fazia para o judeu era ruim. É como se fossem de duas torcidas rivais. O que uma gosta, a outra despreza. E assim por diante. Então, o samaritano passou ali também. Depois de passar o sacerdote, o levita, passou o samaritano. Como é que foi que ele agiu para aquele homem que estava ali no chão da estrada? O que moveu o samaritano a socorrer o viajante ferido? O que foi que moveu ele? O que te moveria a ajudar alguém? Conhecer e gostar da pessoa? E se alguém que você nunca viu batesse às suas portas
pedindo ajuda e fosse de verdade, hoje em dia tem até gente que engana isso, né? Mente dizendo que está pedindo ajuda e não é isso. Mas e se fosse alguém assim, pedindo ajuda, alguém que você não conhece, como é que você agiria? Vamos a alguns textos bíblicos que a gente tem ali. Estão todos no livro também, aqui no videozinho, eu só coloquei ele na nova tradução na linguagem de hoje. Mas você pode pegar a referência no seu livro e ler da Bíblia na linguagem de hoje. Ou ler direto aí, que já está mais fácil. O ser humano foi criado parecido com Deus e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Gênesis 9:6, Deus considera gravíssimo a questão da morte, tanto que aqui ele instituiu a pena de morte nessa situação. Quem morresse pela autoridade seria morto. A gente pode até entrar nessa discussão em outro momento da pena de morte, se o cristão pode ou não pode ser contra a pena de morte, mas assim, numa resposta rápida, a Bíblia dá a autoridade, até a autoridade de decidir se vai ter pena de morte ou não. Eu prefiro que não haja. Eu prefiro que a pessoa viva. É minha posição pessoal, mas não é uma posição da Bíblia, digamos assim. A Bíblia dá à autoridade o direito de agir com a espada. E espada, como eu digo sempre para minha meninada aqui, a espada não foi feita para passar manteiga. Para passar manteiga é aquela faquinha de pão. A espada é símbolo de morte. A espada não é nem instrumento de defesa. De defesa é o escudo. A espada é de ataque. E aí Deus, quando fala da autoridade, ele diz assim, olha, respeitem a autoridade, porque não é sem motivo que traz a espada. Então, nesse momento aqui, Deus dá tanta gravidade para a morte, para alguém que com intenção mate o outro, que essa pessoa seria até morta, porque matou alguém outro. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. E aqui, no final do vídeo passado, eu perguntei, será que você matou alguém já na sua vida? Jesus diz para você em 1 João 3,15 que se você, nesse momento, odeia alguém, está querendo vingança contra alguém, você já matou essa pessoa no seu coração. Claro, a implicação, vamos dizer assim, a implicação na vida do outro seria pior se você de fato matasse a pessoa. Mas a implicação para o seu castigo, essa já é consequente ao ódio que você tem. Se você odeia, você já pecou contra esse mandamento. E não guarde ódio no seu coração. Não adianta. E só adoece a gente. A gente só fica mal. A gente só vai se perdendo cada vez mais. Se o seu irmão estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. Se alguém que te desprezou precisa da sua ajuda, ajude. A gente está nesse mundo não para se vingar, mas para fazer do mundo e da vida das pessoas melhores. Assim como a gente espera que façam da nossa. Alguns são injustos conosco. Mesmo a gente ajudando, vai querer ainda se vingar de nós algumas vezes. Mas Deus está vendo e abençoará a nossa boa atitude, o nosso bom coração. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. E o último, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Trabalhe pela paz, não pelo ódio. Quando você está num grupo de amigos e alguém começa a falar mal de outra pessoa, defenda. Se não adiantar, demonstre que você não quer esse tipo de coisa e saia dali. Coisa mais feia quando as pessoas se juntam para falar mal do outro. Estão matando a outra pessoa por fofoca, por vingança, por ira. Então não guarde rancor, remorso, você só vai ficar doente. No quinto mandamento, Deus quer proteger a vida de todas as pessoas. A vida é um dom precioso de Deus. Estamos proibidos de dizer ou fazer algo que leve a tirar a nossa própria vida, suicídio é pecado, ou de outras pessoas. Devemos cuidar para não abreviar a vida de alguém ou tornar qualquer pessoa infeliz. Interessante isso também.
Odiar alguém já é assassinato em nosso coração. Apenas a autoridade tem direito de punir alguém, não necessariamente com a morte, mas se no país tem pena de morte, eles podem. Devemos cuidar para não ofender alguém, não guardar ódio ou buscar vingança. Deus quer que amemos a todos e amar implica em agir para o bem do próximo. Devemos fazer tudo para proteger a vida de todos. E o que a gente aprende nessa lição? A vida e a felicidade do meu próximo, e Lutero define próximo como toda aquela pessoa que precisa do meu amor. Próximo não é alguém que está perto de mim, é alguém que precisa do meu amor. Vou ler de novo. A vida e a felicidade do meu próximo são para ele tão importantes como a minha vida e felicidade são para mim. Portanto, devo ser amável e compreensivo com ele, com o meu próximo, perdoando sempre, tendo em mente a bondade e a misericórdia que Jesus teve para comigo. Devo prevenir-me contra o ódio, a inveja, contra a briga e qualquer outra ação que possa entristecer ou prejudicar o meu semelhante. E aí a gente vai chegando já no final dessa lição de hoje. E eu só quero destacar isso, que eu falei mais de uma vez no vídeo de hoje. Não guarde ódio. Tenha um coração puro, limpo, leve. Você vai ver como é muito bom viver sem ódio. Tem gente que fica destilando ódio nas redes sociais o dia inteiro. É só alguém escrever alguma coisa que já tem um para bater nele e outro para ajudar a bater e assim por diante. Distribua amor, felicidade, paz, misericórdia, como a gente falou tantas vezes aqui. Deixe Deus agir com a paz dele no seu coração. No mais, fique em paz, na paz de Cristo.